Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Previdenciário, o papo mais descontraído do direito previdenciário, né? Onde eu pego as perguntas que você me faz lá no Instagram e, consequentemente, trago aqui para te responder de uma forma direta. Se não nos acompanha no Instagram, já nos segue lá, vou deixar aqui embaixo, @BraguiniTorre. Me segue lá que eu vou te responder as perguntas de uma forma gratuita, tá bom? Se não é inscrito aqui no nosso canal no YouTube, inscreva-se e ative as notificações. Então, bora lá, Papo Previdenciário. Bom, pessoal, dando continuidade aí no Papo Previdenciário, a primeira pergunta que eu recebi aqui, lá da caixinha que eu subi no Instagram, foi da Biba Celo. Ela pergunta o seguinte, olha só, é possível aumentar o valor do auxílio-doença? Tem muitos gastos com medicação e tratamento. Biba, é o seguinte, o auxílio-doença, ele é calculado pela sua média contributiva. Então, o INSS hoje, para conceder esse auxílio-doença, ele faz dois cálculos de média. Primeiro, ele calcula o que você pagou de juros de 94 até a data de entrada do teu pedido de auxílio-doença, tá? Se não tiver contribuição de juros de 94, desde a sua primeira contribuição para frente até a data do pedido. Depois ele faz o cálculo das 12 últimas contribuições suas. E a partir daí, a que pagar menos é o valor que ele te paga, por incrível que pareça, né? Então vamos imaginar que de julho de 94 até a data do requerimento, a sua média contributiva dá R$ 2.500. Ele te paga 91% desses 2.500. Agora vamos imaginar que nos últimos 12 meses você perdeu o emprego, voltou para o mercado de trabalho com valor menor e a sua média está dando R$ 1.500. Ele vai te pagar 91% desses 1.500, que consequentemente vai dar menor. Então é esse que ele vai te pagar. Você não consegue aumentar esse valor de auxílio-doença, o que é diferente de uma aposentadoria por invalidez, onde você pode discutir o aumento de 25%. No auxílio-doença isso não tem condições de fazer, infelizmente, é calculado pela sua média contributiva, tá bom? Vamos lá, segunda pergunta aqui. É da Elisa Maadv.jus. A Elisa pergunta o seguinte, olha só. Pensionista do INSS, mas não contribui. Terá direito à aposentadoria ou apenas à pensão por morte? Bom, Elisa, aqui é o seguinte. Essa pessoa está recebendo a pensão por morte proveniente das contribuições do falecido marido ou da falecida esposa, tá? Ou do companheiro ou da companheira que recebeu. Para ele conseguir receber a aposentadoria, essa pessoa ela vai ter que contribuir com a Previdência também, senão ela não vai conseguir receber a aposentadoria. Então ela pode sim acumular a aposentadoria com a pensão por morte, desde que ela contribua para ter direito à aposentadoria. Se ela não contribuir, ela vai ficar só com a pensão por morte, tá bom? Terceira pergunta aqui é da Milena Queiroz, advogada. A Milena ela pergunta o seguinte, olha só. É possível pagar a contribuição de teto após a carta de concessão antes do primeiro recebimento? Milena, aqui é possível? Mas tem que verificar se vale a pena, né? Por que isso? Porque quando vai ser calculada a sua aposentadoria, eles levam em consideração até a data do seu requerimento administrativo. Então, vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você fez o seu requerimento administrativo em julho de 2019. A última contribuição que vai levar em consideração é junho, que é o mês anterior de 2019. Então, não adianta você pagar depois dessa data, que não vai ser computado na sua aposentadoria. Você vai acabar jogando dinheiro fora, tá bom? Então, não é viável você pagar depois da data de entrada da sua aposentadoria, por mais que você não tenha sacado esse valor, porque eles vão considerar os valores da sua contribuição do mês anterior ao pedido para trás, nada para frente, tá bom? Então, fica atento a isso, senão você vai jogar dinheiro fora, tá? Outra pergunta aqui que eu recebi é da Bonifácio Regina. A Regina pergunta o seguinte: me aposento em março, 61 anos e vou trabalhar registrada. Algum problema? Interfere? Regina, não interfere, né? Então você pode aposentar sem problema nenhum. E se você tiver vinculado à carteira de trabalho, obrigatoriamente você vai ter que contribuir, né? Então pode aposentar e continuar contribuindo, não tem problema nenhum referente a isso. O fato é que não vai contar depois da sua aposentadoria, né? Tá uma aprovação caminhando aí na Câmara a passos bem lentos aí da possível desaposentação, tá? Mas ela não tem validade por enquanto porque já foi decidido pelo STF. Mas caso seja alterado aí essa aprovação desse projeto de lei que está em trâmite na Câmara dos Deputados, pode ser sim que isso vale a pena para você, mas se você aposentar, pode continuar contribuindo e obrigatoriamente você tem que contribuir se for segurado obrigatória, tá bom? Outra pergunta que eu tenho aqui é da Vilma DP 1968. A Vilma pergunta o seguinte: bom dia, já tenho direito adquirido de aposentadoria com 50% de pedágio, vale a pena?
Vilma, isso é uma pergunta que eu recebo muito e por isso que eu trouxe ela aqui para explicar para você. Nunca a gente consegue falar que uma coisa vale a pena ou não sem calcular tudo. E eu vou te explicar por quê. Quando você fala que tem direito a essa regra de transição de 50%, quer dizer que você eliminou todas as outras hipóteses de modalidade de aposentadoria. Aposentadoria por deficiência, aposentadoria especial. Ou seja, o primeiro passo a fazer é analisar toda a sua situação para entender quais as modalidades de aposentadoria que você tem direito. Essa e essa. Depois que você fez isso, aí você vai verificar financeiramente os valores. Nessa regra específica que você está passando aqui, que é a regra de transição de 50%, você pega ainda o fator previdenciário. Então, o que teria que ser feito para te responder essa pergunta de uma forma mais correta e assertiva? Primeiro, verificar todas as hipóteses de aposentadoria que você tem direito, especial, por deficiência ou somente essa. Depois que verificou isso, calcular a sua média contributiva e aplicar o fator previdenciário nessa regra de transição de 50%. Depois que fizer isso, identificar quanto que foi esse valor. E aí verificar se vale a pena ou não, considerando as outras hipóteses de aposentadoria e as outras regras de transição. Porque depois a gente tem regra de transição por pontos, tem regra de transição de 100% também. Só que na de 100%, você não pega o fator previdenciário, mas tem que cumprir uma idade mínima. E aí a gente tem que verificar quanto tempo vai levar para você eliminar o fator previdenciário, se vale a pena ou não, quanto você vai deixar de receber em detrimento para quanto que vai passar o valor da sua aposentadoria. Então perceba que são vários cálculos que devem ser feitos antes de dar uma resposta concisa. O que eu te aconselho? Contrate um profissional de sua confiança para ele calcular isso certinho para você, para aí sim, com números em mãos, você conseguir detalhar. E atenção, não faça nenhum pedido de aposentadoria sem saber exatamente o valor que você vai receber naquela modalidade de aposentadoria, em que regra de transição é mais benéfica para você. Se você solicitar isso e você não atentar-se às melhores regras, você tem um risco muito grande de não conseguir reverter essa situação e ter perdas irreparáveis para o resto da vida e ainda para a pensão. Então, muito cuidado, pessoal, quando vocês forem solicitar algum tipo de benefício, sem calcular e sem planejar isso primeiro. De novo, além de você prejudicar a sua aposentadoria numa situação que você não consegue talvez nem reverter, perder R$1.000, R$2.000 por mês para o resto da vida, e ainda você prejudica a pensão por morte, porque a pensão por morte do seu companheiro, da sua companheira, do seu esposo ou da sua esposa, ela vai ter incidência direta na sua aposentadoria. Então, a perda é gigantesca. Cuidado com isso. Não solicite nada junto à Previdência sem planejar, tá bom? Outra pergunta que eu recebi aqui agora é da Freitas Tani. A Freitas pergunta o seguinte: a partir de qual ano é obrigatório a juntada do PPP para pedido de aposentadoria especial? Tani, é o seguinte, o PPP, a gente tem que entender o que é o PPP, né? O PPP, a tradução dele é Perfil Profissiográfico Previdenciário. Ele nada mais é do que um resumo de um laudo técnico, tá? Das condições do ambiente do trabalho que é apresentado para o INSS. Então, nada mais é do que um formulário que resume o teu histórico profissional de trabalho, né? Se ficar exposto a agente nocivo e tudo mais. A elaboração do PPP, desse documento específico PPP, ele foi obrigatório a partir de 2004. Então, a partir de janeiro de 2004, o formulário que você tem que apresentar junto à Previdência é o PPP com data de emissão. Mas isso não quer dizer que antigamente não existiam outros formulários. Você tinha DIRBEM 8030, DSS 8030, SB 40, que muita gente conhece, né? Então, se você não tiver os PPPs, mas tiver outros formulários antigos com data de emissão correta, você também pode apresentar junto à Previdência. Ela vai acatar, desde que esteja corretamente preenchido e desde que esteja na época de emissão correta também feita, tá bom? Então, cada formulário da Previdência é emitido em uma época, o PPP foi válido a partir de 2004 e é o que está válido até hoje. Se você quer apresentar o PPP, coloque com data de emissão de hoje, tá bom? Pessoal, gostou do Papo Previdenciário? Ficou com mais alguma dúvida? Deixa aqui embaixo para mim, que eu vou responder para você. Nos acompanha lá no Instagram, que certamente a gente também vai te ajudar, tá bom? Até a próxima semana, até a próxima sexta-feira. Tchau!